Bom dia a todos os companheiros e companheiras que hoje, juntamente conosco, aqui se fazem presentes. E também saudar aqui de maneira especial nossa companheira senadora Ana Rita, e já parabenizando aqui por essa importante pauta está sendo colocada aqui nessa casa, espaço esse onde esse é um dos temas que dificilmente consegue caminhar. Dificuldade no Congresso Nacional podermos estar olhando com os olhares merecidos a agenda do campo e, em especial, os conflitos agrários. Também saudar aqui meus companheiros e companheiras de luta, companheira da Terra de Direitos, também aqui da CPT, da FETRAF, do MST, e também aqui o nosso representante do governo, aqui do INCRA. Eu queria aproveitar esse momento, encomenda feita aqui à CONTAG, que a gente pudesse trazer também o olhar com relação aos conflitos no campo e a questão dos assalariados rurais. Eu queria aproveitar, senadora, trazer um pouco essa oportunidade para a gente. Acho que não tem como nós conversarmos com relação aos conflitos agrários e não olharmos quais são as causas desse processo e o que é que tem levado hoje a uma situação extremamente preocupante de conflitos no campo, de violação de direitos humanos, tanto na luta pela reforma agrária, na luta pela terra, mas também pela garantia de direitos de quem hoje trabalha no campo. E hoje, diríamos que nos desafia um contexto trazido aí por um modelo de desenvolvimento extremamente concentrador, e onde nós temos visto, eu hoje trabalho e também represento a CONTAG na área de relações internacionais da CONTAG, e reunidos movimentos sociais, organizações no mundo todo, temos refletido e conversado principalmente onde é que está o nosso maior problema nesse momento, que leva, inclusive, a esses conflitos agrários, uma vez que a América Latina é hoje alvo, a nível mundial, o continente com o maior índice de conflitos no campo. Nós e a África, infelizmente, figuramos aí no cenário mundial como os dois continentes com alto índice de violência no campo. Alto índice de violência na luta pela terra, no alto índice de violência no despejo, na retirada de famílias do campo, mas também um alto índice de violência contra dirigentes sindicais, onde, principalmente em alguns países, ainda não se garante nem sequer, não se tem o direito, pelo menos, de se organizar e se defender. Como é o exemplo da Colômbia, o conflito que vivemos hoje contra dirigentes sindicais, assassinatos de dirigentes sindicais, onde se tentam ainda organizar em sindicatos, principalmente em trabalhos de empresas que atuam no campo. Então, esses índices têm trazido uma necessidade urgente de nós olharmos o que é que está acontecendo no campo, na América Latina, no mundo, quais são os desafios colocados para esse processo. E ele está interligado a um mesmo problema. Na corrida hoje colocada, infelizmente, no mundo concentrador, na corrida colocada hoje por um espaço que diríamos, uma matemática básica. 2050, seremos 9 bilhões de pessoas no mundo. Quem é o mercado mais rentável do mundo hoje é a produção de alimentos. Os índices têm mostrado, inclusive, o alto índice de fusões de empresas de 2010 para cá, ela só perde para o setor de tecnologias. O segundo setor, a maior fusão que existe é no setor da alimentação. E esse índice de mercado mais rentável do mundo, na nossa opinião e no diálogo que temos feito com várias organizações, coloca a disputa pela terra, coloca a América Latina e a África nesse alvo, na linha de frente dessa disputa, que é exatamente procura pela terra, onde nós temos legislações extremamente frágeis. Se olharmos para a legislação brasileira, inclusive,
legislações extremamente frágeis, onde a gente tem um parecer da AGU que garante aí a não compra de terra por estrangeiros. Um parecer que hoje é ele e amanhã pode não ser mais. Alessandra, só um minutinho. Eu quero aqui registrar a presença do deputado Marcon, do PT do Rio Grande do Sul. Obrigado pela presença, deputado. Ok. Então, olhando para esse desafio colocado, mostra para nós, e talvez isso explique por que o alto índice de violência no campo na América Latina e na África. Essa disputa desenfreada pela terra, né, a busca, inclusive, aí por grandes empresas, por esse espaço de produção, num mercado que hoje é totalmente desregulado a nível mundial, né? A falta de regulação de mercado tem posto aí a alta do preço dos alimentos a quem ninguém dê conta mais de segurar a inflação em cima dos preços dos alimentos. E nós não podemos deixar de relacionar que estas questões hoje são cerne para que a gente possa conversar sobre os conflitos no campo. Porque quando eu falo hoje do despejo de famílias no Maranhão, nós estamos, inclusive, nesse momento, numa audiência da CONTAG com o ministro Pepe Vargas sobre esse tema. Quando a gente fala dos despejos das famílias no Maranhão, que a gente tem vivido, inclusive, nos últimos meses do ano passado, você vê lá o despejo de 400 famílias de uma área onde, num conflito agrário, a justiça dá ganho de causa para uma empresa que vai plantar cana. Então, de que desenvolvimento nós estamos falando no campo, né? Esses interesses, inclusive, de grandes empresas que hoje mudaram a forma, inclusive, de ocupação da terra, né? Através de arrendamentos por 50 anos, por tempos indeterminados, é o que nós estamos vendo no Brasil. Eles têm, inclusive, impulsionado esse processo de violência no campo, e nós precisamos olhar com muito carinho como é que nós vamos, de fato, fazer nos desafia ao governo brasileiro hoje, efetivamente, olhar para o que está acontecendo no campo e quais são os reflexos disso. Nesse modelo de desenvolvimento que, infelizmente, também o Brasil é alvo dele. No momento que a nossa economia dá uma certa segurança, mais alvo ainda. Então, nós olhamos para essa situação dos conflitos no campo e, na luta pela terra, é isso que nós temos enfrentado. Uma luta contra esse capital, e muitas vezes estrangeiro, inclusive, de maneiras, às vezes, através de, como a gente costuma chamar no nosso português, né, através de laranjas, né, sendo aí a linha de frente na ocupação dessa terra, né, onde se viola direitos humanos, que hoje, com todas essas situações colocadas, e o que chama exatamente por chamar a atenção essa situação desenfreada, nós conseguimos aprovar na FAO, a nível mundial, as diretrizes operacionais do acesso à terra e aos recursos naturais, agora recentemente, tem um ano. E aí se reconhece acesso à terra como direito humano. Como é que o Brasil, inclusive, vai colocar para efetivamente essas diretrizes passarem a valer também no nosso território? Porque essa mesma empresa que hoje, né, disputa essa terra, essa mesma empresa que está aí querendo concentrar mercado e, inclusive, quer se colocar para o mundo como grande garantidora da segurança alimentar mundial, disputa um lugar que é da agricultura familiar, que é hoje provedor de alimentos. Brasil, hoje, 70% dos alimentos que vão para a mesa dos brasileiros vêm da mão da agricultura familiar. E esse lugar é um lugar que é nosso e que está também em disputa nesse momento, quando os campesinos, quando nós não conseguimos ter acesso à terra, quando nós não conseguimos que a reforma agrária esteja na pauta número 1 das nossas políticas. E também o problema é o mesmo. Porque essa mesma empresa que hoje também, esse mesma disputa colocada em torno da terra, é também essa mesma crescimento do capital estrangeiro, não necessariamente do crescimento dos lucros, inclusive, desse capital, não necessariamente reflete na vida dos nossos assalariados no campo.
está interligado, inclusive, esse processo, que, ao mesmo tempo que crescem os conflitos na luta pelo acesso à terra, também crescem os conflitos, infelizmente, crescem os nossos índices no Brasil do aumento do trabalho escravo no campo. Porque a gente não deveria mais estar falando de trabalho escravo no campo. E nos preocupa, a CONTAG, nós tivemos congresso agora no início de março, e preocupa, entre 92 plenárias que nós fizemos ouvindo a base pelo Brasil inteiro, a saída, inclusive, a expulsão do nosso povo do campo por diversas razões, seja pelo conflito armado, seja pela disputa, seja pela expulsão à força, inclusive, porque muitas vezes um assentamento onde no entorno virou apenas grande produção, é impossível produzir e impossível concorrer com o índice de agrotóxico aplicado, às vezes até aéreo, e Mato Grosso, inclusive, é uma das grandes denúncias dos nossos assentamentos. E, infelizmente, chama a atenção para nós o índice hoje de trabalhadores, de agricultores familiares que passam a virar assalariados nessas regiões. Exatamente por essa expulsão, pela falta de condição de estar no campo, não encontrando outra forma, tendo que se submeter a virar assalariado no campo, sem ter nem sequer seus direitos garantidos. Então, essa pauta ela está muito relacionada. Nós, a CONTAG, fizemos, inclusive, um grande seminário internacional sobre a violência no campo. Agora, no nosso congresso, contamos com a presença de companheiros de vários países, onde a gente olha, essa é uma agenda que não está colocada um desafio só para o Brasil. É uma agenda de enfrentamento do modelo de desenvolvimento por que passa também a América Latina nesse momento. E é o reflexo exatamente da falta de condições da gente conseguir efetivamente ter políticas que consigam colocar de fato a mão nesse processo de, olha, aqui nós vamos garantir, esse é o lugar, Brasil, nós não entendemos que também no Brasil é importante aí a agricultura que garante a exportação, o PIB, tarará, mas precisa garantir o lugar da agricultura familiar no nosso país, como uma questão de soberania alimentar nacional e internacional. Então, esse é um debate muito mais amplo, que a sociedade precisa compreender que, quando nós vemos a violência do campo, não é a violência contra trabalhadores no campo, a violência contra os agricultores, não é um problema somente de quem tem o seu pedaço de terra como se fosse uma questão pessoal. É um problema de sociedade. E a sociedade precisa compreender que, quanto mais terra está concentrada no campo, quanto mais produção concentrada no campo, mais vai doer no seu bolso, inclusive, começando pelo nosso direito humano maior, que é de se alimentar. E a gente precisa conversar sobre isso. Então, eu queria aproveitar esse momento aqui para trazer essas questões, porque eu acho que olhar hoje, como o nosso companheiro da Terra de Direitos já colocou, a impunidade no campo é o maior instrumento, inclusive, que hoje impulsiona essa situação. Né? Olhar hoje que os crimes que têm ocorrido no campo contra os nossos companheiros e companheiras não conseguem nem sequer ser federalizados. Que nós vamos esperar que uma polícia local consiga fazer, de fato, as investigações necessárias, quando elas, muitas vezes, estão relacionadas, inclusive, com essa situação colocada, como eu coloco, que muitas vezes envolve, inclusive, empresas internacionais. Então, como lidar com esse tema efetivamente? Então, acho que esse é um desafio para nós, desafio esse que o Brasil enfrenta há alguns anos, porque só agora que a gente consegue ter aí instalada a Comissão Camponesa da Memória e da Verdade, que luta contra a impunidade no campo há quantos anos? Né? Eu acho que esse é um calcanhar de Aquiles nosso de muitos anos. E nós precisamos, mais do que nunca, a exemplo do que o Brasil tem sido para diversas políticas. Quando a gente diz que o Brasil é exemplo para o mundo todo em democracia participativa, nós precisamos também dar o exemplo, inclusive fazer essa diferença, inclusive no combate à violência no campo. O Brasil precisa ser referência com relação a fazer a diferença. É preciso fazer, de fato, passar esse compromisso com a reforma agrária muito maior do que ele tem sido hoje. Né? Infelizmente, os passos são muito lentos na reforma agrária.
Nós precisamos que hoje, com esse viés de um outro modelo que nós defendemos e que temos certeza que o governo brasileiro, com o seu compromisso de fazer essa diferença no campo, essa dívida ainda está, mesmo com esses 12 anos nosso de governo. Esse é o maior desafio, olhar de fato para o campo, colocar a agenda da reforma agrária como uma estratégia de modelo de desenvolvimento que esse governo tem compromisso e, efetivamente, nós fazemos essa diferença no campo. E é com isso que nós combater a violência no campo, esses são os instrumentos de solução que estão colocados para nós. Então, da mesma forma, acreditamos que é possível fazer essa diferença e conseguir que a gente tenha, efetivamente, um outro olhar também para o que vive o assalariamento no campo, porque ele está interligado com esse modelo de desenvolvimento que concentra a terra, com esse modelo de desenvolvimento que, infelizmente, não consegue, hoje, também dar melhores condições, seja para quem está assalariado no campo. Então, é interligado, e esse é o recado que nós aqui, enquanto CONTAG, queríamos trazer para esse momento, e acreditamos que é possível fazer a diferença. O Brasil tem todas as condições para isso, basta uma tomada de decisão efetiva para que a gente possa, inclusive, tomar a frente e tirar a América Latina desse índice de violência no campo, dessa condição, infelizmente, desumana que é colocada o desenvolvimento e a sobrevivência no campo no nosso continente. Obrigada.